Olá, caro ouvinte. O que é um ataque ransomware? Como ocorre a infecção? Quais são os tipos de ransomware? Como devo me proteger? E se você for vítima, o que fazer? Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, podcast legal, nós vamos trazer toda semana motivos para que você possa saber seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre ransomware. Tudo bem? Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o nosso podcast legal que você já conhece, aquele bate-papo descontraído em que a gente consegue conversar sobre temas muito importantes e descomplicar eles para vocês conseguirem entender e saber os direitos. Hoje, esse palavrão todo, né, ransomware, mas vocês vão entender do que se trata e vão saber se proteger certinho, né, Marina? Exato, então vamos lá, vamos começar. O que é um ataque ransomware, Gustavo? Nada mais é do que um vírus de computador que infecta a sua máquina, criptografando seus dados e tornando eles inacessíveis. Então, assim, a liberação dos dados, ele só se dá mediante pagamento de um resgate. Por isso, a palavra ransom, em inglês. Então, é como se fosse o sequestro dos seus dados, né? Basicamente isso. Então, assim, vamos ver um pouquinho de história. Os primeiros casos, né, do ransomware foram relatados na Rússia em 2005. Casos mais efetivos. Na verdade, um primeiro episódio que foi uma coisa mais artesanal foi feito em 1989. Realmente, o primeiro caso da história de ransomware. 89. E para vocês terem uma ideia de como a coisa foi artesanal, os hackers, né, eles pediram mandar o dinheiro pelo correio. Sim, pelo correio. Tinha que botar uma cartinha e mandar o dinheiro. Era assim, entendeu? Aí, a partir de 2005, na Rússia, que a coisa a tomar corpo, né? E aí os ataques começaram a ficar mais frequentes, mais graves, com proporções de larga escala. E aí, assim, para vocês terem uma ideia de proporções de larga escala, eu vou citar 2 casos que aconteceram internacionalmente que tiveram um impacto muito grande, né? O primeiro foi o WannaCry. O WannaCry, ele foi um crypto ransomware que afetou o Windows. E o que ele afetou mais de 200 mil máquinas em 150 países. E o que acontecia? Criptografava os dados, fechava os dados com uma senha e começava a contar um relógio que você tinha que pagar um resgate por esses dados no valor de $300, começava com $300, e em 2 horas esse valor ia aumentando. Então, quanto mais o tempo passava, pior ficava a situação. E esse ransomware, o WannaCry, ele atacou tanto grandes corporações como, sei lá, Santander, Tribunal de Justiça de São Paulo, hospitais públicos no Reino Unido, como pessoas comuns, né? Pequenos usuários domésticos. Senta de manhã para ligar o computador e ler os e-mails dela, aparece um banner, um aviso gigante na tela dela, dizendo que ela tem que pagar $300, senão ela vai perder todos os dados dela. Então, foi uma proporções nesse ponto. E o mais recente, que foi muito, 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 muito grave, foi o da Colonial Pipeline, né, Gustavo? Fala aí pro pessoal, acho que esse está mais fresco na mente da galera. Isso aconteceu agora em maio, né, de 2021. Foi feito contra, como a Marina falou, a Colonial Pipeline, nos Estados Unidos, que é responsável pela distribuição de combustível na costa leste do país. Então, assim, a consequência do ataque, ela resultou na falta de combustível nos postos e no pagamento de resgate de 75 bitcoins, ou seja, $4,4 milhões, mesmo havendo atuação do FBI no caso, ou seja, foi bem sucedido esse ataque. Sim, né? E aí, o que aconteceu depois, né? Enfim, a coisa foi tão grave, mas tão grave, que tem operadores, né, de postos de gasolina
que estão começando a coletivas por negligência contra a Colonial, porque faltou combustível, porque ficou um caos, ficou aquela coisa Walking Dead, as pessoas fazendo fila para abastecer sem combustível. E o Joe Biden, o presidente, declarou estado de emergência. Foi um negócio, assim, gravíssimo, porque acabou o combustível para avião, não tinha querosene, não tinha gasolina, não tinha diesel para caminhão, para alguns trens que alugam diesel também. Então, assim, parou a costa leste americana inteira. Simples ataque de ransomware. Não, e você tem que entender também, pessoal, vocês têm que entender, é que uma ação dessa, por mais que seja individual nesse primeiro momento, se ela se tornar uma ação coletiva nos Estados Unidos, isso é um prejuízo milionário. A ação coletiva Sim. lá não é bagunça igual aqui, não. A ação coletiva lá é pesada, principalmente com relação a indenizações e responsabilidade civil. Então, isso é um ponto importante também, né? Porque se começar a propagar essas ações individuais, que fatalmente vai acontecer, isso vai gerar um caso grande, maior, de ação pública, ação coletiva, e isso vai gerar um prejuízo absurdo. Né? Sim, inclusive, para tentar sanar esse problema, ou pelo menos intermediar a situação, teve uma reunião na Casa Branca. Você vê o nível da gravidade. Contando não só com o presidente Biden, como o CEO da Amazon, como gente responsável pela Microsoft, como da Apple. Então, para discutir soluções contra esse tipo de ataques cibernéticos, né? Exatamente. E é impressionante que, assim, o que a gente está falando, a gente está dizendo assim, mas isso não tem nada a ver comigo, isso nunca vai chegar comigo. E aí é o que eu estou citando, teve o episódio do WannaCry, que era $300. Tudo bem que $300 hoje em dia você compra um latifúndio, né? Com $300, considerando a cotação atual, dá para comprar um latifúndio com $300, mas enfim. Aqui no Brasil, né? Mas o pessoal saber que pode atingir qualquer pessoa, inclusive pessoas físicas, pessoas usuários comuns de Windows foram atingidos por esse ataque. Então, assim, todo cuidado é pouco. Não, e não só grandes corporações lá fora podem ser atingidas, como aqui do Brasil também, né, Gustavo? Teve um caso também que foi bem grande esse ano aqui. Pois é, gente. A gente que é do meio jurídico, a gente tem mais ciência do que está acontecendo, mas a gente vai contar para vocês. O Superior Tribunal de Justiça, famoso entre a gente, STJ, ele sofreu um ataque de ransomware em que foi sequestrado os dados do tribunal. Imaginem vocês a quantidade de processos e dados de pessoas, muitos confidenciais, inclusive, porque os processos geralmente são públicos, mas existem processos confidenciais. Mas, de qualquer maneira, a base de dados era estratosférica. Isso foi sequestrado. E foi pedido um resgate. Né? Mas, enfim, é um órgão brasileiro, né, que tem uma hegemonia, um poderio, conseguiu, de repente, não pagar o resgate que foi ofertado, porque tinha um backup com fitas, né, Marina? Um backup físico lá que guardar uma parte dos dados. Exatamente. O pessoal fica falando, poxa, o pessoal vai... Agora é curiosidade tecnológica aqui. O pessoal vai estranhar. Nossa, como assim fita? Sim, pessoal. Backup, grandes backups de grandes corporações, de grandes mainframes, dessas empresas muito grandes, eles são feitos, sim, ainda hoje, com tecnologia de fita. Não são aquelas fitas VHS do pessoal mais velho, né? Mas são grandes servidores que têm HDs a fita. Por quê? Essas fitas, cada fita dessas tem uma capacidade de armazenamento muito grande, muito maior do que a gente imagina. Às vezes tem, sei lá, 30 terabytes em uma fitinha de dado. E essas fitas, elas são mais baratas e elas são lentas. Então, assim, porque aí vão falar, nossa, mas se é tão barato e se armazena tanto, por que as pessoas não usam isso até hoje? Porque é lento. Então, por isso que é usado como backup. Guarda muita coisa e muito lento. E aí, o que aconteceu? No caso do STJ,
Polícia Federal foi chamada, óbvio. Tentaram quebrar o malware, né, o vírus, não conseguiram. Não disseram, por conta do backup, disseram que não iam pagar. Os hackers apagaram o banco de dados. E aí o STJ ficou 15 dias sem funcionar direito, praticamente. Porque demorou 15 dias para carregar o backup e retornar todos os arquivos que estavam guardados nas fitas. Olha, né? O prejuízo. 15 dias, assim, suspendidos os prazos, ninguém podia ir lá sustentar, ninguém podia fazer nada, ninguém podia apresentar nenhum recurso. Se tem alguma coisa urgente, sinto muito. E o prejuízo. Coisa urgente era no desespero, assim. Porque... Exatamente. E é por aí. E assim, como que acontece a infecção exatamente, Mariana? Assim, basicamente, né, tem várias formas de acontecer, só que o principal ou é um e-mail com um código malicioso no anexo que induz o usuário a seguir o link, não necessariamente é um executável. Hoje em dia o vírus, o malware, ele pode estar em arquivo PDF, pode estar numa foto no arquivo JPG. Então, assim, não é só anexo executável, tá, gente? Isso caiu por terra. Já existem meios de se driblar. Então, assim, o cuidado básico, a gente vai falar mais para frente de algumas dicas sobre o e-mail especificamente, mas, assim, já adiantando, cuidado com aqueles e-mails mirabolantes ou então, sabe, desconfia dos e-mails. E uma segunda forma é explorar a vulnerabilidade do sistema, né? Então, aquela atualização do Windows chata, que trava o computador bem na hora que você precisa dele. Ai, que ódio! Inclusive, aconteceu isso hoje comigo. Esse tipo de atualização, por mais que a gente xingue, é importante, porque muitas vezes vem na atualização um patch de segurança, justamente para assegurar que o seu sistema seja seguro. Geralmente então, essas são as principais formas. Sim, e eu acho bom a gente ressaltar, principalmente para boa parte da nossa audiência, né, que é digital influencer, que é essa questão de publi por e-mail e tal. A gente já fez até, inclusive, alguns conteúdos relacionados à segurança, né, a recuperação de contas, sim. Isso, proteção e tal, porque é sim uma das formas de eles chegarem aos seus dados. Dessa maneira, se passando de repente por alguma marca ou por alguma empresa e enfim, você vai fazer o que está sendo pedido ali e você acaba tendo sequestrado os seus dados, né? Isso sim, caracterizando o ransomware, né? Pode também acontecer caso de você perder o canal, de você não conseguir recuperar mais sua conta. Tem vários jeitos de você ser cyber-atacado, né? Exatamente. E quais são os tipos de ransomware, Gustavo? Assim, os mais comuns? São dois mais comuns, né? O ransomware locker, que impede que você acesse o equipamento infectado, então você fica impossibilitado de você conseguir mexer no seu equipamento. E o ransomware crypto, que impede que você acesse os dados armazenados no equipamento infectado, geralmente usando criptografia. Que foi o caso que a gente falou do Colonial Pipeline, o caso do STJ, enfim, nos outros casos. É o caso mais comum, né? Esse cripto. O locker já é mais difícil, assim, você não conseguir sequer a máquina. Esse já é mais difícil. Até porque, normalmente, o criminoso, ele quer que você use a máquina justamente para ver o banner, né? Sim, ele não tem interesse de te impossibilitar totalmente de usar a sua máquina, entendeu? Até porque você pode, de repente, usar até a máquina para fazer o pagamento. Exatamente. E então a gente separou para vocês umas dicas sobre como se proteger do ransomware, né? Então tem algumas providências, algumas delas foi o que o Gustavo falou, a gente já citou, para YouTube hackeado e sobre golpe bancário na internet. Então vamos lá. A primeira dica é: o cybercriminoso tira vantagem da curiosidade das vítimas. Então, muito cuidado com os e-mails e mensagens, principalmente oferta. Exato. Em segundo lugar, é aquilo que eu estava falando, assim, você tem que ter
uma boa solução de segurança instalada no computador que tenha pelo menos antivírus e firewall, no mínimo. As soluções gratuitas, infelizmente, elas não costumam ser muito eficazes, assim. Vocês podem procurar no próprio YouTube que vocês vão encontrar vários vídeos de simulação de que, assim, passa reto muita coisa por solução gratuita. Então, vale a pena, nesse caso, um bom investimento aí. Não é caro, você pode encontrar boas soluções, às vezes tem promoção, que fica um pouco mais barato, mas vale a pena investir, sim. Em terceiro lugar, é aquilo que a gente já até mencionou, é extremamente importante manter os plugins utilizados pelos navegadores, pelos programas, sistemas operacionais, do próprio antivírus, sempre atualizados. Exatamente. Além disso, o usuário tem que ficar atento quando for fazer pagamento na máquina. Então, assim, você vai fazer pagamento puro, olha no rodapé do site. Quando for fazer a compra, o site no endereço tem que exibir HTTPS. S de segurança, pensa assim. Exatamente. A próxima dica que a gente dá é ter uma senha forte, com caracteres, letras, maiúscula, minúscula, números, mais de 9 dígitos de preferência. E, assim, é uma coisa que a gente fala que o pessoal, às vezes, nem não faz muitas vezes, mas é importante que você troque essa senha regularmente, pelo menos a cada 90 dias aí, vamos botar um range aí pro pessoal. Sim, exatamente, porque o que acontece? Quanto maior foi a senha e quanto mais diversa for a composição da senha, números aleatórios, caracteres e tal, não sei o quê, você torna mais difícil para o computador conseguir, para o hacker conseguir decifrar a sua senha. Cada caractere que você adiciona, você multiplica em sei lá quantas vezes as possibilidades de senha. Então, fica muito difícil do cara quebrar a sua senha. Então, nada de botar essas senhas assim, data de nascimento, password, né? Senha 123. Gente, pelo amor de Deus, não bota isso. Porque é muito fácil de quebrar. Mas hoje em dia, até, de repente, o próprio provedor, o próprio site que você vai fazer o cadastro, ele já dá uma noção para a pessoa se a senha é forte ou não. Ela dá um número de caracteres mínimos. Às vezes até exige que a pessoa coloque, sei lá, números junto com letras, junto com caracteres diversos. Aí você talvez vá construindo melhor segurança para a pessoa de uma forma obrigatória, mas, enfim, é necessário. Exato. Além disso, é importante desconectar a conta e limpar os dados do navegador com frequência, aqueles cookies de navegação. Geralmente, quando você vai fazer isso no navegador, é aí que você vê a quantidade de lixo que está armazenado ali. E, às vezes, um hacker ele pode se aproveitar desse armazenamento do seu navegador e usar esse armazenamento contra você. Então, sempre, de vez em quando, dá uma limpada. Sim. E assim, uma coisa meio óbvia também, evita de usar preenchimento automático de senha e dados de acesso, né, gente? Depois de tudo que a gente falou aqui, essa é uma forma muito fácil de conseguir os seus dados, né? É só ele invadir e vai estar a sua senha toda pronta ali, ele só dá um clique e ele já acessa. Isso, exatamente. Principalmente considerando os exemplos que a gente deu aqui, porque assim, na Coral Pipeline, eles não tinham backup do sistema, o sistema caiu, faltou combustível, eles tiveram que restaurar o sistema todo, restaurar a configuração de fábrica do sistema. O STJ ficou 15 dias na mão? Ficou, mas conseguiu se safar, porque tinha backup. Então, a dica aqui é, pelo amor de Deus, faça backups regularmente dos seus dados, principalmente galera produz conteúdo, youtuber, influencer. Gente, todos os seus vídeos, todo o seu material, todas as suas fotos, seus posts, guarda tudo. Vale a pena o investimento. Mesmo que for pago, mesmo que você aceite a extorsão, mesmo que você pague o resgate, não há garantia que os dados todos sejam recuperados, né? Exato. Ainda tem isso. E por fim, né, assim, dependendo da sua organização, de quem estiver ouvindo,
ou às vezes uma pessoa, que é muito comum, que compartilha o computador com outras pessoas, ou então, no caso de influencers que tem o computador, o seu conteúdo compartilhado com outras pessoas do time, como editores, produtores, narradores, etc., vocês têm que fazer um constante treinamento do seu time sobre medidas de segurança, porque dependendo, se um elo, uma pessoa clicar sem querer no e-mail, ferrou. É o suficiente para se infiltrar e contaminar a sua rede toda. Então, constante treinamento do seu time também é bem importante. Mas e aí, Gustavo? Se já aconteceu, o que a pessoa faz? E aí, ferrou? A gente pode dar algumas dicas. A primeira solução mais rápida, mas teoricamente a gente não recomenda e não é uma garantia de sucesso, é simplesmente pagar o resgate. Exatamente. É a primeira ideia que vem na cabeça, provavelmente da pessoa. Vou pagar isso aqui e resolvo. Só que primeiro, você não tem certeza que os dados vão vir, você não tem certeza se aquilo de fato é um golpe. Então, não é uma solução que a gente recomenda, principalmente sem você consultar um profissional, né? Tem que, na verdade, é o que a gente está falando. O melhor é tentar, a nossa dica, o melhor é tentar somar do computador e acionar a polícia imediatamente. Na hora. Porque vai ter casos, aí é que tá, que vai ter que ser discutido em grandes situações, em situações muito graves, junto com as autoridades policiais, que vão ter peritos, que vão ter gente que vão ajudar na situação. Se tem como remover o ransomware, se você tem backup ou não, porque no caso da Coral Pipeline, eles tiveram que pagar. Ou eles pagavam, ou ficava todo mundo sem combustível. E foi isso, sem combustível. Não teve jeito, não tinha o que fazer. Foi uma situação, assim, nossa, bizarra, e eles tiveram que pagar. Mas o que a gente fala aqui não paga de cara. Analisa a situação primeiro e chama a polícia. Uhum. E para ilustrar essa importância, né, dos constantes backups dos dados, mesmo se você conseguir remover o ransomware, existe a possibilidade de você não ter, né, mais seus dados ali, então o backup seria suficiente para você restaurar toda a sua configuração, ou no caso de não ser possível remover e você ter que fazer a reconfiguração inteira de fábrica. Então, se você não tiver backup, você perdeu tudo mesmo. Acabou, do zero. Exato. Então, para esquematizar aqui, para amarrar, primeira coisa, o ransomware, chamar a polícia. Concomitante. Primeiro, e tenta tirar o ransomware. Se remover o vírus não for possível, restaurar o computador com as configurações de fábrica, tá? E aí você tem que dosar, se você tem backup, se você não tem, prejuízo de perder esses dados ou não, e enfim, restaurar o computador, tá? Esse primeiro momento. E depois? Sim. Esse da contenção de danos. Depois como guardar. Isso pode fazer toda a diferença no momento de identificar e punir o autor ou autores, né, do ataque, tanto na esfera penal quanto na esfera civil. Exatamente, né? Que é aquela coisa, né? O primeiro, caramba, apareceu o aviso, meus dados foram sequestrados. Polícia, pessoal de TI. Aí, né, já tomou essa primeira providência, já chamou a polícia, os caras estão vindo. Advogado. Porque depois podem ser feitas uma série de providências para identificar de onde veio, às vezes para reaver o dinheiro. O próprio caso da Coral Pipeline, recentemente, meses depois, o FBI recuperou metade do dinheiro, conseguiram recuperar metade do dinheiro, mas mesmo assim, 2 milhões de dólares foram para o saco. Os hackers pegaram esse dinheiro e sumiram do mapa. E
E também a questão de responsabilização civil e criminal, né? Então, prender os caras, reaver o dinheiro e ser indenizado. Então, por isso que é importante você ter um advogado, porque o advogado vai te ajudar na produção da prova. O que tem que guardar, o que não guarda, como é que faz isso, o que é importante guardar, entendeu? Então, por isso que essa orientação é importante. Bom, vocês tenham gostado desse podcast, num clima meio James Bond, super golpes cibernéticos, mas que também podem acontecer com pessoas como você que está ouvindo a gente. Compartilhem, curtam, espalhem a palavra. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. A inscrição de vocês é um incentivo para a gente conta cada um de vocês. Por hora é isso. Nos vemos nos próximos episódios. Um abraço a todos. Boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marina. E até a próxima. Tchau, tchau.